Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, no nome do Senhor Jesus, em João, capítulo 13, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera mais um pouco. Todos acharam. João 13, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Todo mundo junto. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Podemos assentar? O pastor Lutero já orou. No nome do Senhor Jesus. Vire para o seu irmão e pergunte assim: você sabe como é o agir de Deus? Vira aí para ele e fala: você sabe como é o agir de Deus? Consegue responder para o seu irmão? Como que é o agir de Deus? Muito obrigado, meu pastor. Amém. Irmãos, eu não vou pregar nesse texto. Esse texto é um diálogo entre Jesus e Pedro, onde Jesus vai ali lavar os pés dos discípulos. E Pedro questiona com Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, o que eu faço agora, tu não sabes, tu não vais saber agora, mas tu vai entender depois. Eu não vou pregar sobre esse texto. Eu vou usar apenas essa frase desse diálogo para colocar dentro da palavra que Deus colocou em meu coração. Eu vou contar uma história para vocês, uma história conhecida, que todos conhecem, mas estamos falando aqui ao vivo, nesta live. Possa ser que tenha alguém aí em casa que não tem o conhecimento desse texto bíblico, e talvez tenha pessoas aqui dentro também da igreja que não tenham o conhecimento desse texto bíblico. Então eu vou contar uma história que é conhecida, mas eu preciso narrar os fatos para os irmãos, para entender o que Deus faz. Ninguém compreende talvez no momento, mas vai compreender depois. Eu quero contar uma história que aconteceu dentro de um palácio, lá na terra de Suzã. Uma história que todos nós conhecemos, e logo bem próximo aí, nos próximos dias, no nosso projeto Leitura Bíblica Diária, nós vamos estar estudando com o pastor Rafael, lá da Ceilândia, esse texto que eu vou contar aqui, que é o livro de Esther. Nós já estudamos Esdras, já estudamos Neemias, estamos bem habituados com toda a história, estamos estudando toda sexta-feira a queda de Jerusalém, o que aconteceu no exílio, estamos aprendendo de uma forma muito grandiosa. Então a história que eu conto nessa noite é uma história tremenda, abençoada. E eu vou dar uma de pastor Gedeon Júnior aqui, e vou pedir que coloque o mapa, por gentileza. É só um mapa, só para os irmãos entenderem aonde que eu vou estar durante toda esta mensagem. Nós temos aí nesse mapa, nessa parte toda amarela aí, o Império Aquemênida. O Império Aquemênida. Em 550, Ciro II revolta-se contra o rei dos Medos e derrota um rei chamado Astíages. E apodera-se do império e funda uma dinastia composta por descendentes do persa Aquemenes, que era trisavô ali do rei Ciro. E aí, essa parte toda amarela aí é esse domínio, é esse Império Aquemênida. E aí, aquele pontinho ali, aquele rastro verde escuro ali, foi uma rota, uma estrada real que o rei Dario I construiu para que pudesse ter uma comunicação mais rápida. E esse caminho aí, todo verde, esse rastro de verde escuro aí, é uma grande estrada de 2.699 quilômetros, percorrido em 7 dias, e eles saíam ali de Sardes, aliás, saía de Suzã e ali para Sardes. Então eu quero que os irmãos entendam que a história que eu vou contar, os irmãos entenderem o que Deus faz agora, vai compreender depois, está bem ali abaixo de Elã, Suzã. É onde eu vou focar
a palavra de Deus essa noite. Naquele local, amplia aí por gentileza, Jojo ou Sonson, essa parte aí, Suzã, é onde aconteceu todo o livro de Esté. Suzã era a capital do Império Persa, ficava na província de Elão e fazia parte dos impérios Babilônio, Persa e Parta. E bem ali estava o palácio de Suzã. Muito obrigado, pode voltar aqui para mim. Dentro desse palácio acontece essa história. A Bíblia diz que o rei Xerxes, ou o rei Assuero, está num banquete, está feliz, está contente, alegre. Ele quer mostrar o seu império para todos. Ele quer mostrar a grandeza do seu reinado. E ele simplesmente faz uma festança que dura 6 meses, evangelista Glória. E durante 6 meses, essa festa, com muita riqueza, muito vinho, muita prosperidade, muita abundância, ali em Suzã ocorre essa festança. Só que aí, quando acabou os 180 dias, teve mais 7 dias de festa. E essa festa aconteceu dentro do palácio real do rei Xerxes e do rei Assuero. O rei Xerxes, ele é filho de Dario e ele é o pai de Artaxerxes. Mas aí podemos chamar de Assuero, até para facilitar aqui a pronúncia. E aí então o rei Assuero está feliz, está contente, está maravilhado com toda a sua riqueza, ele quer invadir a Grécia, e aí ele faz durante 7 dias um grande banquete. Era tanta riqueza que o vinho era servido em taça de ouro. Os leitos eram em prata, eram em ouro, era muita riqueza. Ele era um homem riquíssimo naquela região, estava com seu império fortificado, estava bem, e ele faz essa grande festança. Quando chega no 7º dia, ele para lá de Bagdá, já bêbado, embriagado, ele chama os sábios que estão ali, liderado ali por Memucã, e manda chamar a Mestres, ou Vasti, que é a rainha, esposa do rei. E o rei fala assim, manda vir a rainha. Só podia ir à presença do rei se ele chamasse. Se ele não chamasse, não podia ir à presença do rei. Então entendemos aqui que Vasti não está no banquete. Vasti não participou dos 6 meses, nem desses últimos 7 dias. Mas ela estava fazendo um banquete também para as mulheres lá no seu palácio. Tinha um palácio, os aposentos da rainha. E aí, ele manda chamar Mestres ou Vasti para poder exibi-la diante de todos. E ela simplesmente diz não. Pelo menos 4 razões os estudiosos dizem e explica esta recusa da rainha. A primeira é que ela tinha que aparecer sem o véu. E seria uma vergonha muito grande. E ela não ia se apresentar diante de todos sem o véu. A segunda razão que os estudiosos dizem que ela se recusou a ir ao rei é que ela tinha que ir apenas com a coroa, totalmente nua, diante de todos. Porque era uma mulher muito linda, muito formosa. E o rei queria exibi-la diante de todos. E ela se recusa a ir, obviamente. A terceira razão é que ela estava grávida de Artaxerxes. E por isso, ela se recusou a ir à presença do rei. E a quarta e última é que aqui havia um propósito de Deus. Ela não vai porque tem um propósito de Deus. Eu estou na quarta aqui. Eu creio que havia um propósito de Deus. Só que não é algo tão simples eu não ir à presença do rei. Ele é o rei, é o soberano. E ela não ir à presença do rei ia gerar muitas consequências. E aí o rei fica muito indignado, muito furioso, chama os sábios e fala, e aí? Eu fui desafiado, Vasti não veio à minha presença, eu chamei, eu sou o rei, ela não veio. E aí os sábios disseram o seguinte, ó, isso é um problema sério, rei.
Isso não é tão fácil resolver, não. Porque se não acontece algo aqui, que moral tu vais ter diante de todos? As mulheres vão crescer, as mulheres vão começar a desobedecer os homens. E aí que moral tu vai ter aqui, rei? Então é o seguinte, foi muito sério o que ela fez. E tu tem que tomar uma providência. E o rei fala assim, tá, e aí? Qual é a providência? Faz um edito. E simplesmente proíbe Vasti ou Armestres de estar diante da sua presença para sempre. Inclusive, manda carta para todos, 127 províncias, e fala o seguinte, que o homem é que vai dominar, o homem é que vai mandar, o homem é o chefe da casa, o homem é o chefe do lar, e ele vai, e isso não pode acontecer, uma mulher não pode desobedecer o homem. E o rei então faz um edito, e o edito naquele tempo era irrevogável. Se ele fizesse um edito e espalhasse as cartas e selasse com o seu anel um abraço, meu irmão, não podia revogar. Era um decreto e não podia ser revogado. E decretos acontecem até os dias de hoje. Lembra da pandemia? Quantos decretos aconteceram? Não pode sair sem máscara, distanciamento. Vai ter culto? Pode ter culto, mas respeitando certas posições, decreto. Inclusive, estamos debaixo de um decreto. Ontem foi assinado um decreto lá no Palácio do Planalto. Um decreto. O Brasil está em luto. E o decreto são 3 dias, onde todas as bandeiras têm que ficar meio mastro, em homenagem ao comunicador Silvio Santos, que faleceu de sexta para sábado. E aí foi decretado um luto oficial por 3 dias. Então houve um decreto. E ela não podia mais, ela foi destituída de rainha. E aí, olha só como é que Deus começa a agir. O rei poderia pegar moças das famílias dos conselheiros para substituir a rainha Vasti. Para substituir, ele poderia pegar as moças das famílias dos conselheiros, dos sábios, mas ele foi aconselhado a pegar as moças virgens ali de Suzã. Ele achou a ideia interessante, passou-se um bom tempo, e aí ele teve saudade de Vasti, pensou até chamá-la, mas não podia, é um decreto, não pode revogar, não pode voltar atrás. E aí começou a seletiva da substituta da rainha Vasti. Foram em casa e foram ali procurar as pretendentes para substituir a rainha. As mais lindas, as mais belas, as mais formosas, e tinham que ser todas virgens. E foram chamando, e entre elas, Radassa, uma judia que estava ali, porque Jerusalém tinha sido destruída, havia judeus espalhados por toda a terra, e ali em Suzã estava Radassa, ou Esté, ali em Suzã, e ela foi escolhida para poder estar nesta seletiva para substituir a rainha Vasti. Quem cuidou de Esté foi seu primo Mardoqueu. Os pais de Esté haviam morrido, talvez nesses ataques aí de Jerusalém, porque Jerusalém, estamos aprendendo aqui com o pastor Gedeon Júnior, ela foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, ou seja, cercada, atacada 52 vezes, capturada e recapturada outras 44 vezes. Talvez nessas idas e vindas aí, os pais de Esté morreram, e agora está sob o cuidado de Mardoqueu. Mardoqueu dá um conselho, fala, ó, você tem que ir, não tem escolha. O rei te convocou, tem que ir. Mas não revele a sua origem. Não digas que tu és judia. Vá, porque é uma ordem do rei. E ela vai. E quando chega ali, Regai, um dos eunucos, que eram os responsáveis por essas mulheres, para preparar a sua beleza, cabelos, aquela coisa toda, durante um ano, a Bíblia diz que ela cai nas graças de Regai.
E Hegai fica maravilhado com Esther. E Hegai começa a facilitar as coisas, começa a agilizar tudo. E lá no coração de Hegai, ele sabia que algo estava acontecendo e que o rei ia escolher Esther. E era o seguinte, irmãos, as mulheres iam na presença do rei, viravam-se concubinas, as mulheres que saíam de suas casas não voltavam mais, viravam concubinas para o resto da vida, lá ficava no harém do rei, e detalhe, não podia mais voltar para a sociedade, e ficava ali à disposição do rei, para prazeres sexuais quando o rei quisesse. E a Bíblia diz então que Hegai olhou para Esther e ficou agraciado, e Esther então vai à presença do rei Assuero. E quando chega na presença do rei, o rei fica maravilhado com Esther. Uma judia linda, bonita, formosa, cheia da graça de Deus. O rei fica maravilhado e constitui Esther para ser rei, para ser rainha no lugar de Vasti. Uma judia que estava em Suzã. O que fazes agora, não entendes agora, entenderás depois. E a judia está ali. Agora a judia Edivânia é a rainha de Suzã, esposa do rei Xerxes ou do rei Assuero. Aí a Bíblia diz que Mardoqueu, que estava ali em Suzã, trabalhando inclusive no palácio do rei, ele simplesmente presencia, a pastora Claudentina, uma conspiração de 2 guardas, Bigtã e Teres, para poder matar o rei. E aí Mardoqueu se apressa em avisar Esther, sua prima ou sua filha. E aí chama Esther e fala, avisa o rei que estão tentando matá-lo, Bigtã e Teres. E a Bíblia diz que a notícia chega diante do rei, e aí o rei pega os 2, manda enforcar e escreve esse detalhe no livro das crônicas. Deixa registrado ali no livro das crônicas. E a palavra do Senhor diz que a história vai prosseguindo, vai correndo, até que chega Amã. Amã é colocado como o primeiro-ministro lá de Suzã. Depois do rei Assuero, ele comandava. E quem é Amã? Amã é o Agagita, que tem conexão com Agag, rei dos Amalequitas. Ou seja, ele era um assassino dos judeus. Ele odiava os judeus. Ele detestava judeu de uma forma tão terrível, que aí, irmãos, pelo fato dele ser o primeiro-ministro, a ordem do rei era que todos se curvassem diante dele. E todos tinham que se prostrar diante de Amã. Mas Mardoqueu era judeu. Mardoqueu sabia de onde Amã vinha. E Mardoqueu simplesmente não se prostra. Todos se ajoelham, todos prestam reverência, mas Mardoqueu não. E isso foi motivo de muita ira, de muita raiva, de muito rancor na vida desse homem chamado Amã. E a Bíblia diz, irmãos, a palavra do Senhor nos conta, a palavra do Senhor nos relata que Amã ficou tão furioso, tão indignado, que ele vai à presença do rei e ele fala o seguinte: olha, existe um povo espalhado aí, rei, dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu os porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. E aí, pastor Elias, o rei simplesmente pega o seu anel e entrega para Amã. Ou seja, meu amigo, aqui está a minha assinatura. Aqui está a minha assinatura. Faça com esse povo o que tu quiseres. Olha aqui para mim. Os irmãos entenderem a gravidade da coisa. Imagina o Gama. Vê uma ordem lá do Palácio do Planalto. E fala assim: todos os gamenses, com data marcada, irá morrer. Crianças, mulheres, homens, adolescentes, todos não vão escapar. E se tiver gamense em Taguatinga, também vai morrer.
Se tiver gamense lá na Asa Sul, também vão morrer. Se tiver gamense lá no Cruzeiro ou Samambaia, se é gamense, nasceu no Gama, vão morrer. E sabe qual foi a ordem? A ordem foi o seguinte: chama os escrivães, e aí a ordem foi o seguinte, olha só que terrível. E as cartas se enviaram pela mão dos correios em todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, dia 13, do 12º mês, que é o mês de Adá, que saqueassem o seu despojo. Então imagina uma ordem para matar os gamenses. Todas as riquezas que aqui tem vão ser saqueadas, vão ser perdidas. E outra, detalhe, ninguém pode se defender. Vão vir tal dia e vão morrer só pelo fato de ser gamense. Pergunto, irmão Rafael, seria uma notícia terrível, sim ou não? Sim. Como é que você faria sendo pai, sendo mãe? Como é que você agiria sabendo que o tempo está chegando, que o próximo mês, dia 13, vai vir gente aqui para matar todo mundo? E ninguém vai poder fazer nada, porque é uma ordem, é um decreto, é uma lei. A Bíblia diz, irmãos, que Mardoqueu ficou tão angustiado que ele se cobre com sacos de cinza. Todo mundo nas 127 províncias, onde essa notícia chegou, ficou todo mundo desesperado, perdido, sem saber o que fazer. Existem situações em que nós não sabemos como fazer, como resolver. Você fica perdido e fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já está decretado, já está certo. Eu lembro que quando eu fui casar, eu estava trabalhando numa empresa que vendia cerveja, Antártica, Brahma e Skol. Eu trabalhava na Ambev. Faltava 6 meses para eu casar. E aí eu doido para casar. 6 meses, trabalhando. Só que eu estava vendendo cerveja. E eu ficava triste com aquilo. Pegava aqueles pallets ali de Skol, Antártica, e entregava para aquele povo ali naquele mercado que eu trabalhava, no hipermercado chamado Macro, e eu ficava triste com aquele negócio. E eu falei assim, Senhor, eu vou casar, falta 6 meses, mas eu não quero trabalhar aqui não, Senhor. Eu me sentia participante. E eu, Senhor, não quero compactuar com isso não, me tira daqui e me dê outro emprego. E aí, irmãos, eu trabalhava assim, participava de um conselho de pastores aqui em Brasília, o COPEV, e participava das reuniões e tudo, e ia com muita frequência. E o coordenador geral do COPEV me ligou no dia seguinte a essa oração. E ele falou assim, ele me chamava de Varão. Varão, quer trabalhar? Aí eu estou trabalhando, mas eu tinha pedido para Deus outro emprego. Eu falei, sim, eu quero. Ele falou assim, quer trabalhar em um presídio? Aí eu, presídio, meu irmão? Ele, sim. Você ganha quanto aí? Eu ganho tanto. Você vai ganhar 5 vezes mais nesse presídio. Eu falei assim, presídio? É um centro de internação, onde pega os adolescentes, e tem o CAGE, e o pessoal vai pegar esses adolescentes do CAGE e vai jogar nesse centro de internação. É como se fosse um presídio. Eu falei, sim, eu quero. Então, amanhã no meu escritório, e a gente vai te caminhar para o treinamento. E eu fui. Saí de lá, fui para o treinamento. 40 dias. Aquele corpo de bombeiro ali, irmão João, lá na Asa Sul, engoli muita fumaça ali, fazendo treinamento, subindo naquela torre, e treinamento com a Polícia Civil, defesa, não sei o quê, e tal, beleza. Consegui entrar. Primeiro dia de plantão, eu assisti no DFTV, eu trabalhava à noite. No DFTV, rebelião lá, no Ciago, Centro de Internação Granja das Oliveiras. Rebelião. E eu falei assim, rapaz, eu estou trabalhando à noite mesmo, a rebelião está durante o dia, quando chegar à noite está tudo apaziguado, é só vitória e aleluia.
Cheguei à noite, o coordenador reuniu 20 agentes, eu era agente educador, mas direto com os presos. Reuniu, falou assim, ó, tá vendo a casa? Uma barulheira, batendo nas portas, uma perturbação naquele centro ali. E eu morrendo de medo, porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com aquele ambiente. E aí, o coordenador dos 20 pegou aqui e entregou um rádio para mim. Heber, segura o rádio. Peguei o rádio, coloquei aqui. E aí ele falou assim, a casa está cheia, está movimentada, teve fuga hoje, mas quem manda aqui somos nós. E nós vamos para cima e vamos acalmar esse plantão aqui. No meu plantão, quem manda somos nós. Fizemos uma oração e fomos lá para casa. Quando eu cheguei na casa, uma perturbação, o rádio. Depois de 30 minutos, agente Heber na escuta, prossiga. Entre na cela e traga aqui na coordenação o adolescente André. Positivo. Quantos acham que eu entrei na cela e peguei o adolescente André? Diga amém. Misericórdia, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Agente Heber na escuta, prossiga. Cadê o adolescente André, agente? Só um minuto, coordenador. Quem é André aqui? Sou eu. Coordenação. Ele entra aqui, me pegue. Ele mais 2. Demora um pouco, o coordenador chega, abre a cela. Foi lá, catou o menino, levou lá para a coordenação. 40 minutos depois, agente Heber na escuta, prossiga. Adolescente Sebastião, traga aqui na coordenação. Na terceira vez ele falou assim, olha aqui para mim. Primeira vez você não pegou. Segunda vez você não pegou. Terceira vez, tchau e bênção, viu? Terceira vez você está fora. E aí você vai procurar outra coisa para você fazer. E tchau e bênção. Faltando 6 meses para casar. Já tinha saído lá do outro local. E aí, irmãos, na madrugada eu fui para uma ronda lá no Ciago. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, eu saí lá do emprego, preciso casar, estou aqui, não tenho envolvimento com essa galera, não conheço esse povo, é um povo esquisito, um povo estranho, um povo mais tranquilo lá, tinha estuprado a sobrinha de 3 meses, matado não sei quem, Senhor, e agora eu estou aqui. Então, Senhor, faz alguma coisa. Irmãos, 2, 3, 4 plantões. Eu saí da noite, fui para o dia. Me colocaram no seguro. E lá no seguro, me colocaram para cuidar de um adolescente desse tamanhozinho, que tinha roubado vale transporte na rodoviária do Plano, não gostava de tomar banho, foi para o seguro, e a coordenação disse assim, Heber, ele é seu, você tem que cuidar dele. E eu ficava o plantão todo jogando bola com ele no Ciago. Vitória, casei, fiquei lá um bom tempo e nenhum problema aconteceu comigo. Porque quando tem situações, você tem que orar e deixar Deus agir e trabalhar na sua vida. Então, qual é a situação que você tem aí? E a Bíblia diz então, irmãos, que essa ordem saiu, esse decreto saiu, e o rei Assuero não podia voltar atrás, não tinha como, só que detalhe, quando ele assinou esse decreto, ele também estava colocando em risco a sua esposa, porque Esther era judia. E aí, irmãos, Mardoqueu manda uma mensagem para Esther. E Esther fala assim, olha, é o seguinte, tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. Eu não posso ir lá não, porque se eu for, sem ele me chamar, ele me mata. Se eu for, sem o rei me chamar, ele me mata, e tem 30 dias que eu não vou à presença do rei. E Mardoqueu, em outras palavras, disse assim, mas você consegue entender por que você está aí, Esther? Você consegue entender por que Deus te colocou aí?
Se eu perecer, você também vai perecer. Ou tu achas que você é esposa do rei, a sua vida vai ser poupada. Então faça alguma coisa, Esther. O rei já deu a ordem, já decretou. E Esther fala assim, eu não posso ir. Aí ele mandou o Hataque, que era um dos eunucos, e mandou o Hataque falar para Mardoqueu. Vá lá e fala para Mardoqueu o seguinte, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu não consigo fazer nada, Mardoqueu, mas ore por mim durante 3 dias que eu vou fazer alguma coisa. Está perdido? Não sabe o que você vai fazer da sua vida? Tem alguma situação difícil? Vai para o jejum, vai para a oração, vai para a guerra e deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu recebi um WhatsApp semana passada de um conhecido, chegou a foto aqui no meu WhatsApp, e aí tinha morrido. Eu perguntei assim, o que houve? E a pessoa disse assim, ele se suicidou, se matou, porque estava desempregado, com crise no casamento, foi encontrado morto em seu apartamento. São nessas horas que o diabo começa a trabalhar na sua vida, dizendo que tudo está perdido, que não tem solução, que você não tem para onde ir, que ninguém está olhando para você, que ninguém te estende a mão, que ninguém olha para a sua situação financeira, conjugal, espiritual, seja lá o que for, enfermidade, e que o único jeito é você se matar, porque você se matando você vai ter paz, vai ficar tranquilo, tudo vai acabar, tudo vai ser resolvido. Isso é uma mentira do diabo. Não sabe o que fazer, não sabe como agir, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, e deixa Deus trabalhar na sua vida. Jeosafá fez a mesma coisa quando os inimigos vieram para lutar ali, povos de Amon, de Moabe, do Monte Seir. Jeosafá não sabia o que fazer, e Jeosafá disse assim, a Bíblia diz assim, então Jeosafá apregoou um jejum em todo o Judá, e a Bíblia diz que o povo obteve a grande vitória. E Esther fala assim, eu não posso fazer nada agora, Mardoqueu, porque se eu for lá à presença do rei, eu posso morrer. Mas fala o seguinte, eu com as minhas moças, porque a rainha tinha 2 assistentes ali ao lado dela todo o tempo, eu e as minhas 2 moças vamos jejuar, e você manda todos jejuarem. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mardoqueu diante de todos, dizendo assim, olha, você tem noção que é um decreto do rei? Vocês conseguem entender que nós vamos morrer? Olha para tudo que já aconteceu com o nosso povo. O que Nabucodonosor fez com o nosso povo em 586. Olha que tudo que nós já passamos, sofremos. Estamos aqui dispersos. Tem judeu em todas as províncias, em todos os locais. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Só que tem uma mulher lá no palácio, não é à toa. E ela está ali. E nós vamos jejuar por ela. E algo de Deus vai acontecer. Pastora Geise, tem situações que é só uma pessoa que vai agir. Não é todo mundo ao mesmo tempo, não, irmão. Uma pessoa, Deus escolhe assim, ó. Fala, é você, com calma, tranquilamente, você vai pensar, refletir, e você é que vai tomar a decisão. E nós vamos orar por você. E através da sua vida, algo vai acontecer. E Mardoqueu fala, vamos orar por Esther. Vamos clamar pela vida de Esther. Ela está ali, não é por acaso não. O rei já poderia escolher outras mulheres, mas por que ela foi escolhida? Por que ela achou graça diante de Hegai? Será que tudo isso foi à toa? Não. O que eu faço agora, não vai entender agora, vai entender depois.
Não é agora que você vai entender, não. Não está entendendo nada. Acalma o teu coração, porque Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, eu tenho uma live no Facebook, na minha página no Facebook. E essa semana eu fiz 2 lives lá na minha página no Facebook. E eu disse lá na minha página, fazendo a live, eu falei assim, ó, Deus tem 3 respostas para você. O sim, o não ou espere. Sim, beleza. Oh, que maravilha, sim. Não. Deus. Não, meu filho. Não tem como. Não é não. Ou espere. O André está ali. Meu filho, não. Pode. Espera. Deus é a mesma coisa. E aí, não é o momento agora. Deus já podia fazer alguma coisa ali, mas Deus falou, espera, vai acontecer alguma coisa aí. 3 dias orando, buscando a Deus. Olha que coisa linda, em Suzã, todo mundo buscando ao Senhor, clamando, orando, as províncias, onde tinha judeu, tinha gente orando. Eu pergunto, se fosse aqui no Gama, todo mundo ia orar, todo mundo ia buscar a Deus. Digamos que só uma pessoa pudesse entrar lá no Palácio do Planalto, a pastora Claudentina. Era a única que pudesse estar ali, ninguém podia estar lá. O que a gente ia fazer, irmãos? Ia todo mundo para lá? Claro que não ia ser recebido. E era fazer confusão. E era atrapalhar alguma coisa. O que nós íamos fazer? Todo mundo orar pela pastora Claudentina, porque através da vida dela, algo iria acontecer. Nós faríamos isso. E a Bíblia diz, então, irmãos, todos oraram. Passou-se o tempo. A rainha chega ali, na fé e na coragem. O rei sentado no seu trono. Se ele não estendesse o cetro, Vaninha, um abraço. Morte na certa, viu? E a rainha chega ali diante do rei. Chegando diante do rei. E quando chega, o rei olha para a rainha de 2 uma. Ou os guardas matam, logo ali na porta, porque ele não chamou. E mulheres para o rei ali, meus irmãos, era mato. E aí, quando ele olha para Esther e fica maravilhado com o que está vendo, estende o cetro. A Bíblia diz que Esther se aproxima e o rei fala assim, o que houve, rainha? O que houve, rainha? Peça o que você quiser, que eu te darei até a metade do reino. Deus já começou a ouvir a oração do jejum, porque Esther não morreu. O rei ainda fala para ela pedir alguma coisa, então Deus já está começando a agir. Essa tua causa que você está aqui essa noite, se você está orando, se você está jejuando, se você está buscando a Deus, Deus está começando a agir. É só acalmar o teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É só continuar acreditando e Deus estará te abençoando. E ela fala assim, rei, eu só quero uma coisa. Venha a um banquete que eu vou te oferecer. E traga também Amã. Amã tem que vir. É importante que Amã esteja. Traga Amã nesse banquete. E o rei fala, ok. E chega diante do banquete. A pergunta é, por que a rainha já não fala que é judia e que está preocupada com seu povo e que Amã fez um decreto, o rei foi induzido por ele e todos vão morrer? Por que a rainha não falou ali, naquele primeiro banquete? Quando chega, irmão Zezinho, ela fala assim, e aí, rainha, não, fala o seguinte, ô rei, vem amanhã para um segundo banquete
e traga Amã também contigo. Estranho. Foi tão estranho que o rei foi para o palácio e não conseguiu dormir. E ele ficou pensando, fui lá, não disse nada com nada, mandou voltar no outro dia e ele não conseguiu dormir. Ele perdeu o sono. Como talvez você está perdendo o sono aí todas as noites. Quer um conselho, irmão? Vá dormir. Porque você ficar acordado, pensando nos problemas, você vai continuar, vai dormir. Descansa no Senhor, coloque na mão dele e deixa Deus trabalhar na sua vida. A Edivânia não vai lembrar, eu creio que ela não vai lembrar. Nem o Edilson vai lembrar. Mas a gente estava um dia lá na casa da irmã Águida, num culto lá, e o pastor Lutero estava nesse culto. E o pastor Lutero também acho que não vai lembrar, não. E o pastor Lutero falou assim, quem tem problemas vem à frente. Todo mundo foi, exceto uma irmã. A irmã Ritinha, que deve estar assistindo aí na live. E o Lutero falou assim, irmã Ritinha, você não vai vir não? Ela, não tem um problema. Você não tem problema não? Não, eu não tenho um problema. Quem tem problema é Deus. Porque os meus problemas eu coloquei na mão dele. Então quem tem problema é ele, não sou eu. Ela está errada? Não está errada, ela está certa. Então coloque o seu problema na mão de Deus. E o rei não consegue dormir, igreja. E aí, não consegue dormir, não tem celular para ficar mexendo toda hora, não tem Netflix para assistir filme, não tem nada, ele quer se ocupar com alguma coisa, não tem Bíblia para ele ler. E ele está agoniado, não consegue dormir, chama os eunucos. Bora, começa a ler aqui para mim alguma coisa. Estou sem sono. Começa a ler alguma coisa aqui para mim. Aí lá vem um eunuco, irmão, com os livros das crônicas. O que fazes agora, não entendes agora, compreenderás depois. Por que Mardoqueu estava naquele momento, naquela hora, naquele instante, e presenciou o Bigtan e Teres para poder conspirar contra o rei? Foi colocado aonde? Lá no livro das crônicas. E quando os eunucos começam a ler, está aqui, um oficial do rei, Mardoqueu, mandou a Esté te avisar que 2 guardas, Bigtan e Teres, tentou te matar. Eu lembro disso. É verdade, Mardoqueu, né? E o que foi feito com esse homem? Aqui não consta nada, rei. Aqui não diz nada. Não, dá uma lida com calma. Olha aí, pesquisa. Vai para outra página. Olha, dá um jeito, olha. Não, rei, eu já olhei. Aqui não tem nada. Não, mas não é possível. Não fizeram nada com esse homem? Não. Não deram nenhuma regalia para esse homem, não deram um prêmio, uma premiação, uma honra para esse homem? Não. Não tem nada aqui registrado. E está Amã lá, todo maravilhado, porque foi convidado para o banquete da rainha, pastor Cícero, todo envaidecido, todo cheio. Irmãos, detalhe, olha aqui para mim. Se você tem Amã no seu coração e na sua vida, peça para Deus tirar, porque não é de Deus. Se existe Amã aí dentro, quer ser melhor do que o outro, e quer ser o poderoso. E aí Amã todo envaidecido, a Bíblia diz então que ele fala, estou muito feliz, eu sou um homem próspero, um homem rico, sou o segundo do palácio do rei. A rainha me chamou para o banquete, que honra a rainha me chamar para o banquete. Mas tem uma coisa que está me deixando indignado, aquele judeuzinho Mardoqueu, ele não se prostra diante de mim. E aí Exeres, sua mulher, fala assim, simples demais. Prepare uma forca para o Mardoqueu e acaba com tudo isso. Faz uma forca de 50 côvados e coloca esse sujeitinho, judeuzinho lá, mata e está resolvido. Amã. E Amã, beleza. Eu vou lá falar com o rei. Foi lá falar com o rei. Só que quando ele vai falar com o rei está falando com os eunucos, com o livro na mão. E aí, o rei fala assim, não fizeram nada com esse homem, não deram honra para esse homem, não. Beleza. Quem que está lá no pátio ali? Amã está lá, está acabando de chegar.
Ah, beleza. Vem cá, Amã. Amã, quero um conselho seu. O que se faz ao homem a quem Deus quer honrar? Como é que é, rei? O que faz o rei ao homem a que Deus, a que o rei quer honrar? E a Amã fala assim, pensando que era ele, né? Ah, rei, pega as suas vestes reais, coloca nesse homem. Sabe aquele cavalo que tu anda? Pois é, aquele cavalo lá, pega esse cavalo, coloca esse homem em cima desse cavalo com uma coroa, pega um principal oficial do palácio e sai diante de todos gritando e dizendo: aqui está o homem a quem Deus quer honrar. Ele pensou que era ele. E aí Assuero fala assim: beleza, Amã, vai ali e pega Mardoqueu e faça isso. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém querendo o seu mal? Tem alguém querendo destruir a sua vida? Tem alguém querendo acabar com a sua família? Não faça nada. Essa peleja não é sua. Essa peleja é de Deus. E na hora certa ele honra, porque tu és filho e filha de Deus. Mardoqueu não precisou fazer nada. E aí, irmãos, está a mãe indignado, cuspindo e ali falando e com ódio e fazendo, porque o rei mandou, e é um decreto, é uma ordem. E lá vai Amã gritando diante de todos. Com quem lá em cima do cavalo? Mardoqueu. Aqui está, assim se faz em Suzã, a quem Deus quer honrar. E está ali, ó, mostrando Mardoqueu com as vestes reais, coroa, e ali todos vendo, e Amã cheio de ódio. Você já ouviu aquela palavra de Deus que os humilhados serão exaltados? Os humilhados serão exaltados. Só que quem exalta é Deus. Deus é que exalta. Deus é que levanta, Deus é que dá o brado, Deus é que tem um momento. Tu não está entendendo nada agora, não sabe o que fazer agora. Não se preocupe, o que eu faço agora, não sabes agora, vai saber depois. No momento certo, na hora certa, todas as coisas vão vir à tona. Deus vai mostrar todas as coisas. O nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você essa noite é: aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Eu sei o momento certo e a hora de trabalhar, de agir. Não faça nada, deixa Deus trabalhar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Agora, quer fazer? Faça, meu irmão. Quer fazer? Faça. Quer ir pelos seus caminhos? Faça. Mas não vai dar certo, não. Jacó tentou fazer isso lá, não deu certo. Só deu certo quando estava lá no Val de Jaboque. Não vai dar certo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. E Amã chega na sua casa revoltado, indignado, angustiado. E aí, irmãos, o que me chama a atenção é a palavra de conforto de Zeres para Amã. A palavra de conforto de Zeres para Amã, essa aqui é... Olha só o que a mulher de Zeres falou para Amã. 6,13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zeres sua mulher, lhe disse: olha só o que a mulher de Amã disse: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Se Mardoqueu já está caindo, meu irmão, ou seja, tu está mexendo com um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou seja, o nosso Deus existe, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. Irmãos, eu estava lá no Piauí, na convenção, e aí, foi uma bênção a nossa convenção no Piauí. E na volta, eu fui de ônibus.
E na volta, quase 30 horas dentro do ônibus. Aí você dorme, acorda, assiste filme, assiste pregação, assiste louvor, acorda, dorme, assiste pregação, louvor. Aí você pergunta, onde é que nós estamos? Estamos no Piauí. Aí você dorme, cansa e levanta, não sei onde é que nós estamos. Estamos acabando de sair do Piauí, estamos chegando na Bahia. Mas enfim, aí eu estou lá vendo pregação, estudo, louvor no celular. Aí eu vi um testemunho. Um cidadão na faculdade começou a desafiar o aluno. Professor ateu, o aluno crente. E ele começou a desafiar o aluno. Falou assim, ó, Deus não existe. Mas tem um crente aqui na sala, e eu quero fazer um desafio para esse crente. Beleza, qual é o desafio? Aqui tem um ovo. Se eu jogar esse ovo no chão, e o ovo quebrar, Deus não existe. Se eu jogar o ovo no chão, o ovo rolar e não quebrar, Deus existe. Aí o aluno falou assim, bora? Eu só preciso fazer uma oração antes. O aluno falou assim, aí o professor, quer orar? Tá, beleza, Deus não existe mesmo, pode orar. Ele, Deus, este homem não está desafiando a mim, está desafiando a ti. E eu sei que esse ovo vai cair no chão, vai rolar e não vai quebrar, porque tu existe. Agora, Senhor, quando esse ovo cair no chão, rolar e não quebrar, mata esse professor, para ele entender que não se desafia a Deus. Joga o ovo, professor. Professor, o desafio aqui era jogar o ovo no chão para ver se rolava ou não rolava. Não tinha esse negócio de matar, não. Não, mas Deus não existe. Deus não existe, você vai continuar vivo. Aí ele falou assim, bora para a aula, que é o que interessa. Bora para a aula, que é o que interessa. E aí, resultado, teve que sair da faculdade. Porque todo mundo falava, e aí, professor, joga o ovo. Cadê o ovo, professor? Joga o ovo. Ou seja, Deus existe. Está vivo para todo sempre. E está contemplando a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade. Porque você não está orando a Buda, a Confúcio, a Maomé, a Allan Kardec, não. Você está orando a um Deus que é vivo, poderoso, santo e conhece todas as coisas. Você só não entende agora, mas tu vai entender amanhã. O que Ele está fazendo agora, na sua casa, na sua família, na sua história, você não está entendendo agora, mas tu vai entender. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Aí o rei chega lá, meu irmão, para o segundo banquete. Já estou terminando. Deixa eu ver aqui rapidão a hora. 10 minutinhos. Já está chegando ali. Aí o que acontece? Rainha vai e revela. Ô rei, houve um decreto, certo? Pois é, rei. Eu sou judia. E esse decreto também envolve a mim. Então, rei, esse decreto foi feito e o meu povo foi sentenciado. Tem data marcada. Estamos angustiados. Em outras palavras, estamos angustiados e algo tem que ser feito. E o rei fala assim, quem foi que está te perseguindo? Quem é o seu inimigo? Como é que aconteceu isso? É esse homem aqui. Por isso que eu pedi que ele viesse ao banquete. Porque ele é o meu inimigo, inimigo do meu povo. E ele está perseguindo. A Bíblia diz então que Amã fica louco. Ele sabe o que aconteceu. O rei sai um pouquinho da presença de Esté e de Amã. Quando o rei volta, Amã está em cima de Esté suplicando pela vida e que a situação terrível que ele fez. E aí, irmãos, o rei fica furioso ao ver aquela cena. Aí Arbona, um dos eunucos do rei, Arbona fala, rei, ele acabou de fazer uma forca para Mardoqueu. O rei fala, então pegue e leve para essa forca e mate esse homem.
E a Bíblia diz que Amã foi enforcado naquela forca que tinha preparado para Mardoqueu. E aí Esther revela a sua origem e algo de Deus começa a acontecer. Em outras palavras, o rei fala assim: eu não posso revogar esse decreto. Então Mardoqueu, pega o meu anel e faça um outro decreto. Eu não posso anular esse, mas faça um outro decreto. E Mardoqueu fala o seguinte, para resumir. O primeiro decreto é: todos vão morrer sem defesa. Agora todos podem se defender. Se vier para cima, meu irmão, vá para cima também. E ao invés de morrer, que mate. E aí, irmãos, o decreto foi assinado por Mardoqueu. Todos ficaram felizes com aquilo. Vamos voltar aqui para o Gama. Imagine que o decreto venha e fala: ó, vocês iam morrer, agora vocês podem se defender. E foi uma grande alegria, uma grande bênção. E aí, irmãos, foi colocado um novo edito. E a palavra do Senhor diz que quando chegou o dia, só em Suzã mataram 500 pessoas. Só em Suzã, no dia da vitória. E todas as províncias houve guerra. E detalhe, não matava por matar não, só matava quem vinha em cima. Todos os filhos de Amã morreram. E Esther manda enforcar todos os 10, mesmo depois de mortos, manda colocar lá na forca, para todos verem ali os filhos de Amã, que a descendência dele havia acabado, e o nome do Senhor foi exaltado, porque os judeus, neste episódio, obtiveram uma grande vitória, e o nome do Senhor foi exaltado. E aí fizeram uma grande festa, chamada Purim. Purim. E todos comemoraram a grande bênção. E aí eu posso te dizer que o Purim na sua vida está chegando, meu irmão. O Purim está chegando. Era Pur, quando Amã deu o decreto. Aí até por talvez uma ironia, agora não é mais Pur, é Purim. E aí todos festejaram aqui. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou as cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. E aí a Bíblia diz aqui, irmãos, que Mardoqueu estava muito forte ali. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que escrevera deles, o segundo o seu tempo, determinado todos os anos. E mandaram as cartas, e para se confirmar esses dias de Purim nos seus tempos, e a Bíblia diz que Esther lhe tinha estabelecido, como ele mesmo já tinha estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. Então Purim era a data da grande conquista. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Como é que você entrou aqui essa noite, meu irmão? Talvez você entrou aqui perdido, sem saber o que fazer, sem esperança, achando que não tem saída, achando que não tem solução. Esther só falou: jejue por mim, que algo vai acontecer. Ou seja, você quer ajuda? Então peça. Esther pediu: ore por mim. Você quer ajuda? É você que tem que resolver? Então peça ajuda. Ore por mim. Deixa Deus trabalhar na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vire para o seu irmão e fala assim: o que Deus faz hoje, talvez não é da sua compreensão, mas fique tranquilo, tu vais compreender depois. Tu vais compreender depois.
Eu quero chamar aqui, irmãos, rapidinho, quem se encontra na posição de Esther. Fala assim: só eu que posso resolver. Ninguém mais pode resolver, só eu. Mas eu preciso que ore por mim. Eu tenho uma causa, uma luta, um problema, e eu preciso resolver diante de oração. E eu quero que você venha aqui, que eu quero fazer um momento contigo aqui essa noite. Quem se sente assim como Esther? Só eu que posso resolver. Se tiver, vem aqui à frente, que nós vamos estar orando. Se tiver, vem aqui à frente, que nós vamos estar clamando ao Senhor. Só eu que posso resolver, ninguém pode resolver. Eu estou na posição de Esther, e eu preciso que Deus me dê uma direção para eu agir nesta causa. Esther precisava de uma direção, Esther precisava de uma direção, de um direcionamento. E ela falou: ore por mim, Mardoqueu, porque eu preciso agir, mas eu preciso agir diante de um direcionamento. Quem está aqui essa noite dessa forma, vem à frente, que nós vamos estar orando pela sua vida. E aí Deus vai estar te direcionando para você fazer a coisa certa, e o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado na sua vida. Se você precisa dessa oração, vem à frente, irmãos. As pessoas têm mania, de ficar falando, sabe o que é, sabe que precisa, sabe que tem que estar aqui, sabe que a palavra de Deus foi para você, mas fica naquela: não sei, vou chamar só mais um pouquinho. Cadê você? Vem aqui à frente, e Deus vai estar abençoando a sua vida. Se eu agir agora, eu posso fazer besteira. Se eu fizer agora, eu vou me arrebentar. Mas eu preciso de uma orientação, e Deus é que vai me direcionar todas as coisas. É Deus que vai me mostrar, é Deus que vai guiar, é Deus que vai levantar alguém, é Deus que vai fazer. Irmão, deixa eu contar um testemunho. É rapidinho, uma coisa assim simples. Eu tinha uma coisa para resolver, e aí eu não vou nem falar o que é, mas eu tinha uma coisa para resolver, e Deus usou uma pessoa e falou assim: não desista, continue. Não desista, continue. Não é fácil, mas continue. E ali eu vi a resposta de Deus na minha vida. Assim como Deus vai te dar a resposta nessa noite. Evangelista Glória, por gentileza, vem orar por todos esses irmãos. Eu queria convidar alguns pastores para vir aqui à frente, orar por esses irmãos que estão aqui, para que Deus possa ajudá-los, para que Deus possa abençoá-los, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Os pastores, por gentileza, me ajude aqui em oração, para que esses irmãos, essas irmãs, consigam resolver esta causa, este problema, essa luta, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Ainda está faltando aqui, pastores, venha aqui à frente, para orar aqui, o Gabriel tem aqui a menina, aqui esse casal, e nós vamos estar orando. A evangelista agora vai orar, vocês vão colocar as mãos, e vamos orar, e confiante em Deus, que Deus vai te dar a vitória. E você, igreja, estenda as mãos para cá, e vamos orar, e vamos ouvir vários testemunhos, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém, igreja, graça e paz, vamos orar. Soberano, eterno Deus e Pai que está no céu, nós ouvimos a sua palavra, recebemos, ó Deus, a orientação, o direcionamento, Deus, dado pelo Senhor, que o que Tu fazes em nós, em nossas vidas, nós não entendemos nesse momento, mas entenderemos depois. Cada vida que o Senhor trouxe aqui, não somente à frente, mas aqueles que estão aqui neste culto, participando dessa reunião, ou assistindo, Pai, pela TV, Senhor, em nome de Jesus Cristo, acalma cada coração, acalma, Pai, cada mente, que possamos, ó Deus,
descansar em Ti, confiados, ó Pai, no Teu trabalhar, no Teu agir, no mover do Senhor. Nos dê maturidade espiritual, nos dê sabedoria do alto do céu, nos dê discernimento espiritual para compreendermos os momentos da nossa vida. Deus, a transitoriedade do Senhor na nossa vida, as mudanças que Tu fazes em vidas aqui nessa noite. Pai, que possamos descansar no Senhor, que possamos, ó Deus, crer no Senhor mais e mais, e crer que o Senhor tem todas as coisas debaixo da Tua égide, e que nada foge do Teu controle, nada sai da Tua determinação para a nossa vida, para esta igreja, para cada irmão que está aqui, cada obreiro, cada obreira, cada servo, cada um de nós, Senhor. Aumenta a nossa confiança, a nossa segurança. Deus, que possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui nesta noite com o coração de nós, com o nosso coração pacificado no Senhor, pacificado por essa palavra, e que possamos esperar em Ti tudo aquilo, ó Deus, que Tu irá fazer, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, Senhor. Mesmo que nós não entendamos, que possamos, ó Deus, viver de fé em fé, de crença em crença, na Tua soberania sobre a nossa vida e sobre a vida dessa igreja. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E eu quero apenas dar só um testemunho rápido. Eu estava sentada ali, o Senhor falou que eu iria orar. Mas o Senhor falou que eu ia orar por enfermos. E aí eu fiquei quieta. O Weber, eu pensei que o Lutero ia me dar a oportunidade, o Lutero não deu, já chamou o pregador. E o Weber chamou. Quem está doente, levanta a mão. Deus mandou orar. E quando o Weber me chamou para orar, eu falei, Deus quer que ore. Porque não tem como chamar. E eu falei, se o Senhor quiser. Então quem está enfermo, eu vou orar por você, porque Deus mandou orar. E Deus vai te curar. Pastor Cícero, Deus vai tocar na sua saúde nessa noite. Soberano, eterno Deus e Pai que está no céu. Senhor, em nome de Jesus, em obediência à ordem que o Senhor me deu ali no banco, eu estou apresentando cada irmão, cada irmã, seja doença física, emocional, mental, psicológica. Pai, não sei. Eu quero apresentar em Tuas mãos, em obediência ao que o Teu Espírito Santo falou ao meu coração. Eu quero, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, declarar cada vida curada. Quero apresentar como ministro do Teu Evangelho cada vida recebendo a cura que o Senhor falou comigo ali no banco. Que eu iria orar, que orasse por quem está doente. Eu entrego cada vida, cada irmão, cada irmã, cada necessidade espiritual de cura, Senhor. Cura as emoções, aquelas pessoas que estão doentes porque não conseguem perdoar, aquelas pessoas que estão enfermas porque não conseguem perdoar alguma coisa do passado. Que nessa noite, que essa doença saia, que você libere perdão e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.